A felicidade não consiste naquilo que o mundo tem apresentado, na busca de prazeres, na busca de riquezas, na aquisição de um conforto, entendeu? Na aquisição de um corpo perfeito, da beleza estética, física, na aquisição de fama ou de poder, etc. Para a grande parte das pessoas, aliás, para a maior parte das pessoas, felicidade tem consistido na busca destas coisas, de uma ou de outra, ou de todas elas. E aqui está o grande engano, o grande engodo de Satanás. Porque a partir do momento em que as pessoas começam a buscar a felicidade nisto, fazendo disto a sua meta, perdendo a consciência do céu, perdendo a consciência da eternidade, se enganam. E desta forma são facilmente iludidas, ludibriadas por Satanás e acabam servindo a criatura ao invés do Criador. Acabam preenchendo o seu coração de muitos vícios e de tantas coisas que vão dar resultado oposto daquilo que buscavam. Buscando apenas prazeres, riquezas, fama, beleza, acabam encontrando o vazio, a frustração, acabam encontrando a depressão, a angústia e uma desorientação que tem levado tanta gente à depressão, ao suicídio, a uma vida realmente vazia. Este é o retrato da sociedade do nosso tempo. Nunca houve tanta gente deprimida. Dizem os especialistas que era a doença do século passado e é a doença desse século também. Nunca houve tanta gente deprimida, tanta gente com depressão, nunca houve tantas pessoas infelizes como agora, nunca houve tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas que fizessem tanta loucura. O índice de suicídio nunca foi tão elevado como em nossos dias, especialmente nos países mais materializados, nos países mais ricos, onde o materialismo acabou por abranger quase que a totalidade do conjunto da sociedade. E Deus foi colocado aos escanteios, de lado. Nunca houve tanto vício, nunca o ser humano foi tão dominado por instintos bestiais, instintos baixos como em nosso tempo. Nunca nós chegamos a tal nível de desumanidade. Supondo todo o progresso tecnológico, todo o progresso científico, todo o avanço dos conhecimentos, nós deveríamos ser melhores. Nós deveríamos ser mais humanos, deveríamos ter um ambiente de mais paz, fraternidade e de solidariedade no mundo. Entretanto, não é assim. A realidade, os fatos nos mostram que nós, sobretudo deste século passado para cá, nós nunca fomos tão violentos. Nunca o ser humano fez tanta guerra, nunca derramou tanto sangue, nunca houve tanta fome, embora nunca tenha se produzido tanto alimento, nunca houve tanto conflito, embora tenhamos diplomacias em todo o mundo. Todos os países têm diplomatas, embaixadores em todos os outros, e entretanto nós nunca tivemos tão carentes de paz como agora. Por que nós nos tornamos menos humanos? Por que nós nos tornamos menos felizes? Por que nós nos tornamos, enfim, cada vez menos satisfeitos e realizados enquanto pessoas? Porque nós nos afastamos de nossa autêntica felicidade. Irmãos, caríssimos irmãos, a vocês também que em casa acompanham, para um cristão, e na verdade para o ser humano, não pode haver diferença entre felicidade e santidade. Se nós compreendermos que felicidade é igual à santidade, nós compreenderemos também que a medida de nossa felicidade será a medida de nossa santidade. Por isso que os santos eram pessoas felizes, eram homens e mulheres felizes, passavam por provações, sofrimentos, dificuldades, quantos e quantos embates, provações, tentações, mas eram pessoas felizes, eram pessoas que tinham posse de Deus, porque viviam para Ele, porque eram conduzidos por Ele, porque eram preenchidos pelo seu Espírito. Certa vez, há mais ou menos 20 anos atrás, 15 anos atrás, um grupo de especialistas na Europa, não eram católicos, eram especialistas do conhecimento, de ciências humanas, filósofos, antropólogos, sociólogos, enfim, pessoas que estudavam a ciência do comportamento. Fizeram uma pesquisa muito interessante, fizeram uma pesquisa para descobrir o perfil de pessoas felizes. Eles queriam saber qual era o perfil de uma pessoa feliz.
E eles estudaram para isso pessoas que viveram em outros tempos, através das suas bibliografias, daquilo que a história falava deles, e pessoas também da atualidade, de nossos dias. E é interessante que, ao fim da pesquisa, depois de alguns anos, a conclusão a que eles chegaram, eles diziam assim: o tipo de pessoa mais feliz, o tipo de pessoa mais realizada, são aqueles que a Igreja Católica chama de santos. Para eles foi uma descoberta, para nós não é nenhuma novidade. Então, a conclusão daqueles cientistas do comportamento foi esta: o perfil de pessoa mais feliz que existe são aqueles que a Igreja Católica chama de santos. E por quê? É interessante porque a pessoa ela se sente feliz quando ela tem aquilo que deseja, quando ela tem a posse daquilo que ela anseia, não é? Por que as pessoas hoje não são felizes? Porque elas anseiam coisas que muitas vezes são inatingíveis. Porque a televisão, os meios de comunicação, a sociedade de maneira geral, coloca como essência da felicidade um corpo assim, perfeito, uma beleza assim, desta forma, uma casa assim, um carro assim, entendeu? Conhecer ou ter diplomas desse tipo, etc. Então, para muitas pessoas, estas coisas não se tornam atingíveis, essas coisas não se tornam então metas que sejam possíveis de alcançar. E mesmo quando são alcançadas, quando são atingidas, as pessoas percebem que não é algo que preenche, e por isso mesmo, elas não são felizes, porque ou não atingem aquilo que anseiam, ou mesmo quando atingem, percebem que pelo que lutaram, aquilo pelo que gastaram as suas vidas, gastaram o seu tempo, gastaram os seus dons, gastaram então a sua juventude, a sua vida, enfim, não é algo que preencha. Então nós estamos tendo um erro estratégico. A sociedade atual tem um erro estratégico na meta em que busca. Enquanto tiver como meta coisas humanas e passageiras, nunca se tornará feliz. Este espetáculo entristecedor, infelizmente, não é? Que nós temos visto na sociedade atual, se repetirá muitas vezes, continuará se repetindo em nossas vidas, na vida de nossas famílias e em nossa sociedade de maneira geral. Enquanto acharmos que a meta, a essência da felicidade consiste na busca de coisas humanas, passageiras, prazeres, felicidades apenas na terra, então nós não seremos felizes. Quando as pessoas compreenderem que a sua felicidade consiste em amar a Deus de verdade, então sim, conseguirão ser felizes. Então estarão direcionadas àquilo que realmente preenche os seus corações e os direciona à felicidade autêntica. Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos compreender. É isso que Deus quer que nós compreendamos. Cristo é a nossa felicidade. Ele é a nossa felicidade. Ele não é apenas um acessório na vida de um cristão, um acessório que se busca quando se está precisando de alguma coisa, como tantas pessoas numa falsa vivência da religião têm feito dele. Apenas buscam Jesus para obter uma cura, ou algum benefício material, ou para superar uma dificuldade, e depois o deixam lá, bem na periferia da sua existência, não fazendo dele o centro da sua vida. A palavra dele não penetra na vida, na atitude, não forma, não ilumina a consciência, as decisões, as opções que a grande parte das pessoas fazem. E por isso não são felizes, mesmo quando são agraciados, mesmo quando recebem graças de Deus, não são felizes muitas vezes, porque são beneficiados por Deus, mas não vivem segundo a verdade de Deus. A sua vida não reflete a santidade, e por isso torna-se vazia. Meus amados irmãos, Deus quer a nossa felicidade, Deus nos fez para sermos felizes, mas é preciso compreender que a felicidade consiste em amar a Deus verdadeiramente, em amar o próximo como Cristo nos testemunhou e nos ensinou. Agora, aqui vem um ponto também que nós devemos discernir. Amar a Deus, o que significa? Porque escutamos constantemente a pregação sobre o amor de Deus, e temos que escutar, é necessário escutar, porque a Bíblia nos dá o testemunho disso. Agora, é preciso também falar sobre o contrário, do amor que se deve ter a Deus, porque disso se fala menos, disso se fala, aliás, muito pouco, porque o amor a Deus consiste na obediência aos seus mandamentos. Vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo: aquele que me ama, lá no Evangelho escrito por São João, no capítulo 15, versículo 14, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Isto é amar a Deus, e é isto que torna o homem verdadeiramente feliz. O amor a Deus, que não é um romantismo, que não é um puro sentimentalismo, que não é apenas uma poesia, ou
atitude assim, idílica, mas o amor a Deus é algo muito concreto. O amor a Deus significa colocar em prática aquilo que Ele mandou. Nós temos que conservar a amizade com Deus, nós temos que conservar esta comunhão com Deus, porque Ele é a nossa felicidade. Perder a comunhão com Cristo equivale a perder a felicidade, é deixá-la escapar por entre os nossos dedos. Na verdade, é jogar fora a felicidade. Porque quando nós pecamos, o que é o pecado? O pecado é uma desobediência a Deus. Isto é o pecado, desobediência a Deus. E quando é em matéria grave, torna-se um pecado mortal. O que é um pecado mortal? Muitas pessoas pensam que pecado mortal é simplesmente matar uma pessoa. Isso é um dos pecados mortais. Mas o pecado mortal não significa matar uma pessoa. O pecado mortal significa matar a própria alma. O pecado mortal consiste em desobediência grave a Deus, que nos faz perder a amizade com Deus. Isto é um pecado mortal. É aquele pecado que nos leva a perder a amizade com Deus por causa da ofensa que nós lhe fizemos. Porque pecar significa afrontar a Deus, é fazer aquilo que Adão e Eva fizeram, é dizer a Deus não, é dizer a Deus não quero, não aceito a sua lei, não aceito o seu domínio sobre mim. O pecado mortal consiste em renegar, em rejeitar o senhorio de Jesus Cristo em nossa própria vida. O pecado mortal consiste, portanto, no desprezo a Deus e a sua lei. E nisto, quando nós desprezamos a Deus e a sua lei, nós estamos então perdendo a amizade com Ele. Nós estamos perdendo, portanto, a felicidade mesma. Cristo é a nossa felicidade. E se nós o expulsamos de nossa alma por um ato de nossa vontade, rejeitando a sua lei, o seu mandamento, rejeitando o domínio dele sobre os nossos corações, nós caímos na infelicidade. É por isso que o pecado é o maior mal do mundo. Por isso que o pecado é a maior desgraça que pode ocorrer na vida de uma pessoa, entendeu? É isto, porque o pecado é o maior mal do mundo, porque nos faz perder o maior bem do mundo, que é Deus, nos faz perder a amizade com Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, se nós não tivermos coragem de renunciar ao pecado, de rejeitar o pecado, nós nunca seremos felizes. Se nós não tivermos a coragem de colocar Deus como centro de nossa vida, nós nunca seremos pessoas realizadas de fato, porque é Ele, entendeu? A graça, é Ele a luz, é Ele a felicidade do coração de cada pessoa humana, entendeu? O pecado é enganação, o pecado ele é destrutivo, o pecado ele é corrosivo. Quando nós o guardamos em nosso coração, o efeito é como de um ácido sulfúrico, que vai então corroendo, que vai então destruindo aquilo que está ao seu redor. Assim é o pecado, destrói o coração do ser humano e o torna realmente infeliz, frustrado, torna-o longínquo da sua meta, que é a felicidade. Meus caríssimos irmãos, Deus quer a nossa felicidade. E é preciso compreender que a felicidade consiste na vida em comunhão com Deus. Vida em comunhão com Deus, na graça de Deus. A consagração que apresentamos, e só agora vamos aprofundar nela um pouquinho, é justamente isto. A consagração à Santíssima Virgem não tem outra finalidade do que nos ajudar a viver nesta graça e nesta unidade com Deus. Muitas pessoas, embora amem Nossa Senhora, embora tenham por ela um amor, por ela um carinho, não tenha compreensão do papel e da missão que o próprio Cristo conferiu à sua Mãe Santíssima. E por isso vivem na superficialidade da vida espiritual e não crescem na vida da graça, porque não compreendem a missão que Nossa Senhora tem no nosso processo de santificação. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, é preciso deixar muito claro uma coisa: a devoção à Santíssima Virgem não é um dado opcional em nossa fé, não é um dado opcional em nossa religião cristã. E quando eu falo cristã, isto vale para todos, também para os protestantes. A devoção à Santíssima Virgem é uma exigência de nossa fé, porque foi estabelecida pelo próprio Cristo. Ninguém pode pretender amar a Jesus excluindo a Santíssima Virgem, porque se Deus a escolheu, quem é o ser humano para poder rejeitá-la ou excluí-la do seu horizonte espiritual? Se Deus a escolheu, quem somos nós para dizer o contrário daquilo que Deus estabeleceu? Como uma vez dizia um protestante, dizia assim: mas Deus poderia escolher uma outra pessoa, poderia ter escolhido outra mulher
mulher. Poderia, mas não escolheu, escolheu a ela. E se Deus escolheu a ela, cabe-nos a nós dobrar-nos diante de sua infinita sabedoria e acolher com amor, entendeu? Aquilo que Ele nos deu por verdade. Quando Cristo, portanto, na cruz, nos entrega aos cuidados de Nossa Senhora, não é um gesto qualquer, é orientando-nos como deveria ser o nosso relacionamento com ela. E diz a Sagrada Escritura, portanto, que Ele nos entregou aos cuidados de sua Mãe Santíssima. E a atitude do discípulo deve ser a atitude de todos os católicos, de todos os cristãos, se querem ser autênticos cristãos. O cristão deve fazer tal como fez São João, que diz a Bíblia que ele acolheu-a entre os seus bens, levou-a para a sua casa. Portanto, uma pessoa que se diz seguidor de Jesus Cristo e não leva Nossa Senhora para a casa do seu coração, não é um autêntico cristão.